Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje falaremos um pouco sobre a escola de Frankfurt e a indústria cultural, o conceito de indústria cultural. Em outro vídeo falaremos sobre os mesmos pensadores da escola de Frankfurt, abordando outros temas como, por exemplo, o eclipse da razão, a instrumentalização da razão, o fim do projeto racional iluminista. Enfim, indústria cultural. Esse termo, essa expressão, melhor dizendo, tão difundida na sociologia, tão difundida na filosofia, e que já alcançou o senso comum, todos já ouviram falar em indústria cultural, já viram, já leram, enfim, já tiveram contato de algum modo com essa referência. Essa expressão, indústria cultural, vem de um pequeno texto chamado A Indústria Cultural, o Esclarecimento como Mistificação das Massas. A Indústria Cultural, o Esclarecimento como Mistificação das Massas. Esse é o subtítulo. Esse pequeno texto tem como autores os pensadores, os sociólogos, os filósofos Theodor Adorno e Max Horkheimer. Adorno, que nasceu em 1903 e faleceu em 1969, e Horkheimer, que nasceu em 1895 e faleceu um pouco depois de Adorno, em 1973, foram os dois pensadores que fundaram o grupo conhecido como a Escola de Frankfurt, um grupo de sociólogos que usou o marxismo, que usou o freudismo, que se baseou em Nietzsche, que se baseou nas ideias de Darwin, para questionar a razão que, segundo eles, foi instrumentalizada, foi transformada em um instrumento de produção de riqueza material e não de crítica, autonomia e reflexão, como queriam os iluministas. Bem, se Horkheimer e Adorno, respectivamente, nasceram no final do XIX e no começo do século XX e faleceram após a metade desse século, esses caras passaram pelo nazismo, pelo fascismo, pelos totalitarismos, inclusive pelo totalitarismo de esquerda, que foi o comunismo à época de Stalin. Vale ressaltar que esse título, que esse texto, A Indústria Cultural, subtítulo, O Esclarecimento como Mistificação das Massas, esse texto está inserido na obra de Adorno e Horkheimer chamada A Dialética do Esclarecimento, da qual falaremos em um outro vídeo. Bem, a arte, segundo eles, é alienação e fuga. Vamos entender isso passo a passo. Primeiro, o mundo moderno começou lá no século XVI, XVII, com as grandes navegações, com a descoberta da América, com o florescimento e desenvolvimento do capitalismo comercial e do capitalismo industrial. Houve o antropocentrismo, a queda da influência da Igreja Católica e do teocentrismo medieval e, por conseguinte, chegou, a partir desse racionalismo, desse antropocentrismo, desse uso maior da razão, chegou a época do Iluminismo, o século XVIII, os anos de 1700. O iluminismo, que começou fortemente na Inglaterra através de John Locke nos anos de 1600. Esse movimento se intensifica, se solidifica e se expande no século XVIII, anos de 1700, principalmente a partir da França, com pensadores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert, enfim. Esse projeto iluminista se confunde com o próprio projeto da modernidade. O mundo moderno se caracteriza pela racionalização, um projeto que buscaria, por meio do uso da razão crítica, da razão reflexiva, emancipar, libertar o homem das amarras do antigo regime, da manipulação da Igreja Católica, dos altos impostos cobrados pelos reis,
de uma sociedade onde você era determinado, valorizado pelo seu nascimento, ou seja, onde se nascia, se ficava e se morria. Era a sociedade dos estamentos, das classes sociais imóveis, da imobilidade social. Onde você está, você permanece, você fica. Um mundo de conformismo, enfim, no projeto moderno, no projeto iluminista, começado no século XVII com John Locke e solidificado no século XVIII, havia a fé, a crença de que por meio da racionalização do mundo, por meio do uso da razão, o homem se libertaria da manipulação ideológica católica, se libertaria de uma sociedade onde as classes sociais eram imóveis, onde o rei sugava como um vampiro os impostos para a construção de palácios e a manutenção do seu próprio poder real, enfim, superando, se emancipando desse mundo por meio da razão. Os indivíduos seriam livres para expressar-se religiosamente, politicamente, intelectualmente, seriam livres para buscar a produção das suas riquezas por meio dos seus talentos, por meio da meritocracia. Esse é o liberalismo econômico. O governo não pode se comportar como um vampiro sugando os impostos, mas deve, por meio desses impostos, que devem ser poucos, fazer a manutenção da infraestrutura que permita a realização das potencialidades do indivíduo que trabalha, que produz, que vende, que revende, que consome, enfim. Esse era o projeto iluminista, que passava também pela individuação. Era a crença no indivíduo livre, trabalhador, produtor, consumidor, autônomo, crítico, capaz de construir uma democracia, uma política democrática. Enfim, esse projeto tinha todas as melhores intenções. Um mundo racionalizado, um mundo individuado ou individualizado, mas um mundo emancipado, autônomo, crítico, um mundo livre. Bem, esse projeto iluminista não deu muito certo. No que ele se transformou ou no que ele transformou a sociedade que ele buscava libertar. Esse indivíduo que deveria ser emancipado, segundo o iluminismo, passou a ser um indivíduo preso a uma condição de vida estritamente material, a uma vida produtiva, a uma vida que se condiciona à lógica de produzir e consumir e produzir. A arte, então, passou a ser, segundo os frankfurtianos Adorno e Horkheimer, uma oportunidade ou um elemento humano, um fazer humano com um único objetivo, o de distrair, o de divertir, o de fazer as pessoas rirem nos seus ambientes domésticos para suportarem a vida completamente atrelada, dependente da lógica economicista, da lógica de produzir e consumir. A arte passou a ser então uma fuga a esse mundo consolidado no século XX, esse mundo onde passou a imperar o consumismo, passou a imperar a vida como produção, como utilidade material. Enfim, dentro dessa perspectiva, Vingadores é cinema e arte. Mas o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, do diretor Stanley Kubrick, passa a ser arte cult, cinema cult, ou seja, um cinema mais voltado para a reflexão e que, portanto, não pode ser chamado simplesmente de cinema, mas de cinema cult, porque o cinema que dispensa adjetivos, que não é cult e nem popular, o cinema, a arte cinematográfica tem uma grande finalidade: distrair, divertir, fazer rir, fazer o corpo, fazer o indivíduo que produz, que consome, que é consumista, se esquecer dessa vida material, dessa vida desencantada, dessa vida que não mais tem aquela atmosfera religiosa encantada do mundo até o século XVIII. Enfim, a arte é uma fuga para conseguirmos suportar esse mundo
de cobranças materiais, de cobranças pelo sucesso profissional que, como diz Shu Han, nos tornam doentes, esgotados, nos tornam depressivos, ansiosos. A arte é só fuga. Então essa é a primeira ideia da indústria cultural analisada pelos frankfurtianos. A arte como distração, a arte como fuga dessa vida racionalizada demais, racionalizada da seguinte maneira: a razão como um instrumento para produzir tecnologia, para produzir serviços, a razão usada como um instrumento de produção de riquezas, que gerou esse mundo, repito, atrelado, dependente da lógica de produzir e consumir, um mundo consumista, egoísta, individualista, portanto. Veremos que os indivíduos hoje são indivíduos presos a uma sociedade de massas. Ao invés de serem emancipados, ao invés de serem reflexivos, autônomos, são indivíduos que se comportam da mesma maneira. Indivíduos sem individualidade, indivíduos massificados, padronizados. Trabalhar, consumir, trabalhar, consumir, trabalhar, consumir. Enfim, sociedade de massas, o projeto daquele indivíduo autônomo e daquela sociedade emancipada, livre, reflexiva pela razão falhou. A razão é só um instrumento de produção material que produziu não só o raio-x no século XX, mas também a bomba atômica e matou 100 milhões de pessoas por meio das tecnologias de destruição em massa das guerras mundiais. Vamos lá? A ideia então de uma arte que deve ser apenas voltada para a distração é uma ideia que faz deixar de existir a arte radical, a arte raiz. A palavra radical vem da palavra raiz. Raiz é aquilo que está no fundo, raiz é aquilo que está além do que os nossos olhos conseguem ver inicialmente. Pensemos no que seria uma arte raiz, uma arte que vai até o fundo, que vai além do que nossos olhos conseguem ver inicialmente. Na dialética marxiana, nós temos 3 momentos para se compreender a realidade: síncrese, análise e síntese. Síncrese são os dados soltos, são os fenômenos, as experiências que temos, que vemos, que sentimos ao longo de nossas vidas. Enfim, síncrese são as informações que estão à nossa volta. Análise é a reflexão sobre essas informações. Reflexão que não é só feita pela filosofia, mas que também é feita pela arte, pelo cinema, pelas artes plásticas, pela literatura, pela poesia, pela prosa como um todo. Enfim, quando a análise é feita, então chegamos à síntese, que é a conclusão sobre o pensamento no momento da análise. A síntese consegue juntar aqueles dados soltos da síncrese e fazer um apanhado e criar uma compreensão sobre a realidade que nos cerca, por meio da análise, da reflexão sobre a situação que se encontra sob nossos pés, sobre a realidade social, histórica, cultural, econômica em que vivemos. A arte tem esse papel e deve ter esse papel sim. Essas raízes que são as nossas realidades sociais, políticas, econômicas e culturais, realidades que nós vivemos e que nossos antepassados viveram, estudar as realidades passadas que nossos irmãos de história viveram é fundamental para que compreendamos como chegamos até aqui. Quais caminhos percorremos até construirmos o aqui e o agora. Estudar as realidades passadas, as realidades presentes, por meio da reflexão filosófica, da reflexão sociológica, histórica, antropológica e também por meio da arte, e parece que a arte perdeu esse valor. Segundo os frankfurtianos, a arte se rendeu ao valor do mercado, ao valor de mercado. O valor de mercado tomou o lugar do valor radical, do valor ligado à raiz, à análise da síncrese, da realidade solta, buscando uma compreensão da realidade, buscando uma síntese da realidade. Esse valor radical, esse valor que fazia a arte ser transcendente. O que é uma arte transcendente? É uma arte que contempla a própria existência humana.
Transcendência, filosoficamente falando, esteticamente falando, é isso. É a existência humana, se olhando no espelho, contemplando a si mesma, analisando a si mesma. Se a arte é um fenômeno da existência humana, a arte pode contemplar a si mesma, contemplar a existência humana. Enfim, refletir-se, refletir sobre si mesma. A arte perdeu a reflexão, perdeu a capacidade de transcender, de refletir sobre a própria condição humana, perdeu então o seu valor espiritual. Entendendo aqui espiritualidade como transcendência, como reflexão racional da nossa própria condição de vida. Aqui eu cito um trecho de um texto do filósofo Friedrich Schiller. Esse filósofo do século XIX, no seu texto A Educação Estética, observa o seguinte: a arte é filha da liberdade e quer ser legislada pela necessidade do espírito, ou seja, a arte quer se subordinar à inspiração, ao espírito que busca ver-se a si mesmo, refletir sobre a sua própria existência. Enfim, a arte quer ser legislada pela necessidade do espírito, não pela carência da matéria. Hoje, porém, a carência impera e curva em seu jugo tirânico a humanidade caída. O proveito, a vantagem, o lucro é o grande ídolo do tempo. Quer ser servido por todas as forças e cultuado por todos os talentos. Nessa balança grosseira, o mérito espiritual da arte não pesa, e ela, a arte, roubada de todo o seu estímulo, desaparece no ruidoso mercado do século. Ou seja, a arte não obedece mais à inspiração do artista que busca transcender a si mesmo, enxergar o que os outros não enxergam, para contribuir para a compreensão da humanidade. A arte não mais obedece à inspiração, não mais obedece ao espírito livre que busca analisar-se a si mesmo. A arte agora é uma escrava de um tirano, e esse tirano é o mercado, é o valor de mercado, é a arte que tem que ser produzida, é a arte que tem que ser distribuída como um produto industrial qualquer, como um enlatado qualquer, já falaremos disso. Enfim, se a arte perdeu esse valor espiritual, esse valor transcendental e adquiriu um valor de mercado, até mesmo a arte original, até mesmo um concerto erudito, por exemplo, ou uma pintura de Van Gogh, ou um artesanato sofisticado, ou ainda uma obra de arte do mestre Vitalino, até mesmo essas experiências artísticas, são captadas pelo mercado da arte. Afinal de contas, adquirir uma obra do mestre Vitalino, um quadro de Van Gogh, ou um artesanato sofisticado, passa a ser, no mercado da arte, um privilégio de consumidores com poder aquisitivo maior. Consumidores que também podem assistir à apresentação da Nona Sinfonia de Beethoven, feita pela Orquestra de Viena. Enfim, mas essas pessoas vão consumir essa sinfonia, vão ter uma experiência espiritualmente pobre, mas vão postar as fotos do concerto nas redes sociais. O que conta é o consumo, é adquirir souvenirs, é adquirir experiências estéticas, mas sem esse valor espiritual de transcendência que parece termos perdido. Outra expressão frankfurtiana, outra ideia frankfurtiana é a expressão colonização do espírito. Os caras observaram, Horkheimer e Adorno, que nos totalitarismos, fascismo, comunismo, nazismo, que ocorreram na primeira metade do século XX, até meados do século XX, enfim, nesses regimes totalitários houve uma aliança do poder político fascista com a indústria cultural, com a arte em forma de indústria cultural. Essa arte em forma de indústria cultural passou a produzir obras que faziam propaganda do poder fascista instalado. Propaganda que era consumida pelas massas, pelos indivíduos que passavam a se comportar como uma massa, como elementos que pensavam igualmente, que pensavam na obediência e no medo a esses regimes. A arte aliada não à crítica, à autonomia, mas à obediência
das modernas sociedades de massas nos regimes totalitários. A arte e propaganda de Goebbels, por exemplo, o nazismo usou muito o cinema. O cinema, aliás, foi observado pelos frankfurtianos como uma vitrine. Ele é, por excelência, a principal vitrine do capitalismo no século XX. Uma vitrine onde aparecem refrigerantes, carros, roupas, estilos de vida, o estilo consumista principalmente. Enfim, o cinema, ele veicula, ele faz a propaganda, a publicidade desses produtos que vão de sopas enlatadas e refrigerantes a carros e roupas, passando por estilos de vida, por valores, por ideias, por comportamentos, né? E hoje, antes de você acessar a uma aula, a uma música, a um vídeo qualquer do YouTube, você deve assistir a propaganda do iFood. De novo, a arte, no caso a arte visual, sendo subordinada ou sendo transformada em vitrine para um produto industrial. Bem, vamos chegar aqui ao ponto mais interessante dessa aula e o ponto final dela. Os frankfurtianos beberam muito em Walter Benjamin, um contemporâneo deles. Os frankfurtianos, eu digo Horkheimer e Adorno. Quem foi esse contemporâneo Walter Benjamin, que viveu entre 1892 e 1940? Walter Benjamin foi um pensador judeu, um pensador também alemão, um pensador que morreu, que se matou em 1940 por ficar desiludido com o mundo em que vivia, com o mundo que via, o mundo do Holocausto, o mundo do antissemitismo, o mundo do nazismo instalado em vários países, partindo da Alemanha. Enfim, Walter Benjamin, entre as suas ideias revolucionárias, pensou na arte como subordinada à lógica da reprodutibilidade. Ele escreveu um texto chamado A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica. Vamos ver o que é isso. Pensem em um concerto que executa Beethoven ao vivo. Esse concerto está carregado, segundo Benjamin, de aura. O que é aura? Aura é originalidade. Embora esse concerto vá executar a mesma obra no dia seguinte, na semana seguinte, naquele ano, cada execução será de uma maneira, cada execução terá sua originalidade. Isso é a música ao vivo, isso é a música com aura, isso é a música que, quando foi composta por Beethoven, no caso da Nona Sinfonia, o caso do nosso exemplo, foi composta por um sujeito que estava inspirado no final da sua vida e passou a compreender o que foi a sua própria existência. Analisando a Nona Sinfonia, percebemos ali a vida toda de Beethoven, toda a existência de Beethoven, uma existência que começa com luta, uma batalha interna gigantesca, que depois passa para um horizonte em que se vê a paz, depois e a reconciliação. A partir daí se vem esse momento da reconciliação consigo mesmo e com o mundo, e por fim o quarto movimento, o movimento da glória, do amor, da paz completa, da felicidade, que é o movimento coral, por isso a sinfonia coral. Enfim, essa aura, essa originalidade, essa inspiração que Beethoven teve não é mais pertinente, não é mais cabível na era da reprodutibilidade técnica da arte. Por quê? Porque a música hoje é gravada. Ela é gravada e quando ela foi feita obedecendo ao valor de mercado. Então ela não foi composta pensando, obedecendo à inspiração de um homem que transcendia a compreensão da sua vida e da humanidade. Não, ela foi feita para ser vendida e foi gravada em um CD, foi gravada em um DVD, enfim, em uma fita cassete, em um disco de vinil, e passou a ser reproduzida, repetida incontáveis vezes, sempre da mesma maneira. Repetição,
padrão, reprodutibilidade técnica, não mais inspiração, não mais originalidade, não mais transcendência. A arte, então, bebendo em Walter Benjamin, bebendo nessa ideia da reprodutibilidade técnica na arte, os frankfurtianos pensaram o seguinte: a arte da indústria cultural é padronizada, ela é produzida de maneira igual. E como assim de maneira igual? Baixo nível formal e de conteúdo. Isso quer dizer o quê? A arte precisa ser de fácil compreensão. Roteiros de cinema rasos, fáceis de serem entendidos, simples. Letras de música simples. A poesia, que tem muita metáfora, que tem muita comparação, muita figura de linguagem, e é uma linguagem de decifração complicada. A poesia praticamente desapareceu. A prosa não mais está carregada de contexto histórico, de reflexão sobre a condição humana. A prosa se converteu em autoajuda. Autoajuda que mostra ao sujeito que ele é livre, como diria Shu Han, para produzir, para gerar riquezas. É o excesso do princípio de positividade. Você pode tudo. É uma positividade que só nos causa mal. Então, como ajudar você a realizar toda a sua potencialidade no mercado financeiro, na vida afetiva? Seja o melhor, seja o mais amoroso, o mais carinhoso, o mais rico, o mais bonito, o mais magro, o mais musculoso. Enfim, a prosa se converteu em autoajuda. Essa padronização, então, reduziu a arte a uma forma e a um conteúdo simples, extremamente simples. A produção, ela é massificada, ela é feita em grande escala e distribuída por meio do bombardeamento midiático. Rádio, TV, revistas, jornais e hoje as redes sociais, o YouTube, o Instagram, o Facebook, enfim, as mídias bombardeiam, financiadas por impulsionamentos, por grandes gravadoras, grandes estúdios, enfim, essas mídias bombardeiam as pessoas, os indivíduos, sempre com o mesmo estilo de música, o mesmo padrão simples de conteúdo e de forma artístico. Enfim, esse bombardeamento é vendido ou é veiculado, ou aparece, melhor dizendo, sob o disfarce de democratização. De fato, mais pessoas têm acesso à arte, ao cinema, à música, mas que arte é essa? É uma arte puramente comercial, é uma arte feita em larga escala, consumida em larga escala, repetida, padronizada, simples, sem valor existencial nenhum. Domesticação de estilo. Os nossos gostos são domesticados, são transformados em uma massa padronizada, e passamos a entender tudo que é diferente como chato. Nesse sentido, devemos ouvir só música sertaneja universitária. Ouvir algo diferente disso, um rock dos anos 80 ou Beethoven, é quase um sacrilégio. Passa de pecado e chato, e chega a ser um pecado contra a arte. Como assim? Ouvindo Beethoven, um cara que compôs música no século XVIII, no começo do século XIX, isso é ridículo. Por quê? Porque você passa a ter um gosto diferente, não domesticado. Os nossos estilos, os nossos gostos de música são domesticados. Todos ouvem, veem, têm contato com o mesmo estilo de arte. Há um divórcio entre arte e artista. O artista não obedece mais à inspiração e à transcendência, mas ao mercado, ele é escravo do mercado. Há uma massificação de comportamentos, valores e ideias. Por exemplo, o cinema veicula massivamente ideias, comportamentos e valores que fazem todo mundo se comportar da mesma maneira, bebendo sempre Coca-Cola, usando sempre calça jeans e acreditando sempre que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A arte passa a ser apenas entretenimento e é valorizada de acordo com essa característica. Distrai? Não faz refletir? Então é uma boa arte, porque nos faz fugir da vida material, da vida materialmente pesada. E essa arte faz os poderes serem mantidos. Afinal de contas, essa arte serve como propaganda ao totalitarismo, ela serve como propaganda ao consumismo, ela nos faz sempre ficar presos no status quo, no que está estabelecido.
na sociedade, com todos os seus problemas, não conseguimos transcender, ver além. Enfim, essas são as principais características e considerações sobre a indústria cultural na escola de Frankfurt. O próximo vídeo será sobre o mesmo assunto, mas dentro da série Entenda em 5 minutos. Entenda a indústria cultural em 5 minutos. Até lá!